Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iremos meditar na palavra hoje de São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Hoje, este evangelho, no dia 8 de setembro de 2025, ele é o evangelho que vai nos relatar do plano de salvação de Deus que vai se colocar em prática. Nós observamos em que a palavra de Deus, ela sempre anda com um propósito certo. Deus, sempre que fazia as profecias aos seus profetas no Antigo Testamento, ele sempre cumpria as suas promessas, mesmo que demorasse anos, dias, meses, ou talvez séculos, mas Deus sempre cumpre a sua promessa. Nós observamos mesmo ali, quando Deus vai falar com Isaías, que ele enviaria uma mulher para gerar o Salvador, o Emanuel. A palavra vai nos dizer da seguinte forma: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu, repito, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem se chamará o Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu já dizia, nós estamos diante de um versículo em que São Mateus, o discípulo de Cristo, ele, conhecendo toda a história de Cristo, toda a sua genealogia, toda a sua árvore genealógica, nós vamos observar isso no início do capítulo em que São Mateus vai escrevendo. Mas São Mateus também vai escrever o propósito de Deus nessa terra, comigo e com você. Nós observamos que Deus vai enviar um anjo sobre a face da terra depois de 400 anos sem falar com nenhum profeta na terra. Nós observamos mesmo Malaquias, que é o Antigo Testamento, a última profecia que foi feita a Malaquias. E depois de Malaquias, em média de 400 anos, não houve profeta na terra. Deus não fala mais com os homens. Deus se cala por causa da iniquidade do pecado sobre a terra que estava no momento. Mas Deus iria colocar o seu plano em prática, que é o quê? Que é pegar essa menina chamada Virgem Maria, para que ela pudesse ali gerar o teu filho Jesus, que é Deus, o Filho Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, a palavra encarnada, o pão descido do céu, quando vai dizer em São João. Então nós observamos que o anjo, ele vai ser enviado sobre a face da terra. Para quê? Para que Deus pudesse colocar aquilo que ele falou lá com o profeta Isaías, aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Ele falou com Isaías: o meu povo está perverso. O meu povo já não tem como mais aceitar mais as suas ofertas ao meu altar, porque antigamente o povo sacrificava os animais para reparar o seu pecado. Mas só que isso já não estava dando mais valia, porque o pecado era muito. Então Deus vai falar com o profeta Isaías: daqui a um tempo, eis que eu enviarei o meu filho sobre a face da terra. Eis que haverá uma mulher virgem, uma menina virgem, que eu vou morar dentro dela, vou me encarnar dentro dela. Para quê? Para trazer a salvação do pecado do meu povo. O amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que ele foi capaz de deixar o seu filho morrer numa cruz por nós. Nós observamos quando o anjo vai ver Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, e ela está desposada, noiva de José, preparando todos os seus preparativos para o casamento. Nossa Senhora, ela tinha sonhos. Nossa Senhora, ela tinha planos. Nossa Senhora tinha um projeto de vida diferente com o que estava determinado a ela, mas a única coisa que ela não sabia é que ela geraria o Salvador da terra. Ela geraria todo
o plano de Deus sobre a face da terra. Para quê? Para que nós pudéssemos ser livres para escolher a nossa liberdade hoje. Então o plano vai se concretizar, o anjo vai aparecer, essa menina, e a palavra fala que ela fica perturbada, não com a presença do anjo, mas com a saudação que ele faz a ela, onde ele chega e fala: Ave gracia plena, ou seja, ave cheia de graça, a totalidade da graça, a cheia da graça, a graça de Deus estava toda sobre a Virgem Santíssima neste momento, e ele vai fazer para ela um pedido que já estava escolhido antes que ela fosse nascida. Ele vai falar, o anjo vai falar o seguinte com ela: olha, Deus te escolheu, você é cheia da graça. Deus te escolheu para gerar um menino, para trazer a salvação para o povo. Automaticamente você vai virar a mãe também deste povo. Automaticamente você fazerá parte da salvação deste povo. E ela vai falar assim: mas como eu vou gerar um filho se eu nunca deitei com homem nenhum? A única coisa que ela fala é isso, e o anjo fala: olha, minha filha, o Espírito Santo de Deus descerá sobre ti e te envolverá. E te envolverá, menina, aonde você vai gerar o Salvador do povo. E essa menina de aproximadamente 14 a 15 anos de idade, ela vai falar aquilo que muitos de nós não temos coragem de falar: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. E ali vai haver uma festa no céu, meu irmão, porque agora o povo já não estava mais condenado, a nossa geração já não seria mais condenada pelo pecado, muito menos por Satanás, porque vai dizer em 1 São João capítulo 3, que quando o Filho de Deus se manifestou sobre a face da terra, foi para destruir, desfazer todas as ciladas do inimigo. Ou seja, o que eu quero falar para você é que o inimigo não tem direito sobre a nossa vida, o inimigo não tem direito nem poder sobre a sua saúde, o inimigo não tem poder sobre a sua família, o inimigo não tem o direito de ter o poder sobre tudo aquilo que vem te fazendo mal, porque Deus já desfez toda a obra de Satanás. Então muitas coisas que nós esquecemos disso no momento das crises, das dores, é que Deus, ele morreu na cruz por nós, é que ele foi capaz de se encarnar por nós. Para quê? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E aqui eu quero falar um pouco dessa menina, a Virgem Santíssima, a qual nós esquecemos que ela é nossa mãe, a qual nós esquecemos que ela faz parte do plano da salvação, a qual nós esquecemos que ela faz parte do plano de Deus que veio para nos salvar. Ou seja, automaticamente ela nos torna como mãe. E quantos foram as vezes que nós negamos essa mãe? Quantos foram as vezes que nós deixamos de amar esta mãe? Quantos foram as vezes que você já não rezava mais a Virgem Santíssima, não confiava mais ali na sua intercessão? Porque se Deus escolheu ela para ser a mãe de Jesus Cristo, se Deus foi capaz de escolher ela para gerar a salvação do mundo, como pode nós não também escolhermos como mãe sermos gerados no seu ventre? É uma devoção que vem ficando esquecida, é uma devoção que não vem mais falando dela, porque a Virgem Maria é a nossa mãe. É ela, meu irmão, que você vai olhar para todos os cantos, não vai ver saída e vai clamar pelo nome da mãe, e ela vai te socorrer. A palavra fala que Jesus é o intermediador entre nós e Deus, mas deixa eu te falar, entre nós e Jesus Cristo existe uma escada, a escada chamada a Virgem Santíssima. A Virgem Maria é a porta do céu. A Virgem Maria, quando ela ganha esse nome de Mãe de Deus, a Theotokos, ela também ganha autoridade sobre a nossa vida, ela também ganha autoridade de interceder por nós. Mas só que muitos de nós não temos esse zelo mais pela mãe. Se um anjo, lá em Lucas capítulo 1 versículo 38, foi capaz de falar ave, graça plena, quem somos nós para não termos capacidade de enxergar isso nela? Quem sou eu e você para não ter capacidade de enxergar que ela foi escolhida e predestinada por Deus? Quem somos nós para não entendermos e não amar e respeitar essa nossa mãe? Mas o que nós vemos observando é isso acontecendo. As pessoas não a amam, as pessoas maldizem a mãe, as pessoas falam mal da porta do céu, as pessoas falam mal da Virgem Maria.
São Luís, no seu tratado, vai falar que se a Virgem Maria fosse mais conhecida, mais amada e mais honrada, Jesus seria mais conhecido, mais amado, mais honrado. Se ela fosse mais conhecida, mais amada, mais honrada, Jesus seria mais conhecido, mais amado e mais honrado, porque vai dizer os santos da igreja que vale mais você separar o sol do calor do que Nossa Senhora de Cristo. Não tem como separar. Aonde a mãe está, o filho também está. Aonde a mãe está, o filho também está. Lá em João capítulo 2, nós vamos observar as bodas de Caná, meu irmão. Da mesma forma que ela foi capaz de interceder por aquele casamento, ela também é capaz de interceder pela sua vida. Ela foi capaz de falar: meu filho, o vinho acabou, a alegria acabou, já não tem mais jeito, faz alguma coisa. E ele vai falar: mãe, isso não compete a nós. E a única coisa que ela vai nos pedir é o que? Faça tudo que o meu filho vos disser. Se nós fazermos tudo que Jesus disser, se nós escutarmos essa Santa Mãe, nós vamos viver a providência de Deus, nós vamos viver o que Deus tem para nós, nós vamos viver realmente a conversão, meu irmão, interior. Tenha uma vida mariana, porque quanto mais você tiver uma vida mariana consagrada à Virgem Maria, mais você vai amar a Jesus Cristo, mais você vai adorar a Jesus Cristo, porque você foi capaz de entender que uma mulher gerou, andou com Cristo, fez com que ele falasse, ensinou ele a lei, ensinou ele a doutrina judaica, ensinou ele tudo que ele tinha que aprender. Mesmo sendo Deus, ele escolheu crescer ao lado da Virgem Maria, e ele ficou 30 anos ao lado da sua mãe, e no final da sua vida, lá em São João vai dizer que ela estava de pé diante de Jesus Cristo crucificado, a mãe das dores. Ela não fala nada, ela não se desespera, porque ela dá o seu filho numa cruz pela humanidade. Meu irmão, se nós entendermos isso, nós seremos capazes de amar a Virgem Maria. Que essa mensagem ela possa ser como uma espada pontiaguda, uma flecha, que ela possa atravessar a sua alma e te fazer enxergar que nós necessitamos de amar a Virgem Santíssima. Que Deus possa abençoar você e que você possa ter uma alma mariana.